Só lembrando, gente, só para título de reafirmando, o professor Wilkley, nosso professor de português, ele vai ficar nas quartas-feiras, de 5 às 6h30, e nas quintas-feiras, de 5 às 6h30. Esse horário, devido àquele, antes de começarmos as aulas, aqui no projeto Prepara Canoa, ele já tinha avisado que tinha o pré-ENEM de Teotônio Vilela e de Coité do Noia. E com isso, começou dia 28, lá, segunda-feira, começou o preparatório lá de Teotônio e em Coité. Aí ele ficou impossibilitado de dar aula à noite conosco. Aí o horário que ele cabe na agenda dele é esse horário, de 5 às 6h30. Na quarta, de 5 às 6h30, na quinta. A gente vai ter aula nesse período de português, né? As aulas de lei orgânica permanecem na segunda. Na terça, à tarde, vai vir história. A gente vai sair da quinta e vai vir para a terça à tarde. E na quarta, a gente vai ficar na quarta-feira à noite com o regime jurídico. Aí a lei orgânica e o regime jurídico passam a ser à noite. E na terça à tarde fica só a história local, né, de Alagoas, né, que eu vou preparar a aula também sobre a história local, a história de Alagoas. Preparar uma aula sobre a história de Alagoas, já que a banca, nas provas que fez agora recente, exploram a história, muito a história. Estava olhando umas provas da Bahia que o colega Cledisvaldo, obrigado Cledisvaldo, tinha mandado para mim, e eu aproveitei agora para olhar, e a Nada, história, foi mal. a história da Bahia fala não fala muito do município em si em questão, mas sim do estado, né? Então vamos pegar também, explorar também a nossa história, a nossa rica história de Alagoas, né? Para que a gente também não seja pego de surpresa, né? Vamos lá. A oitava questão nos diz: o princípio da legalidade é aplicado à administração pública na sua relação com particulares. Proíbe. Qual a conduta que é proibida na relação da administração pública com os particulares? Qual é a conduta que é proibida? Já estão marcando já aqui no chat, é? Já estão marcando a alternativa. Eita, Luciane ligeira. É muito bem. Ô, Nando, Hum. eu estava meio desligada, mas hoje está dando para me ligar mais. Aí, como você já ensinou essas questões, aí eu estou tentando ver se eu lembro dela rapidinho também. Muito bem, tá? Não está errado, não. Tá errado, não. Mas vamos lá. O que a gente tem que ver, lembrar da relação entre administração pública e particular? Na relação de interesse, a interesse da administração pública, o interesse coletivo, a administração pública trabalha no interesse de quê? No interesse coletivo. Ele é acima do interesse particular, né? Com relação ao interesse coletivo, a administração pública sempre vai ter um interesse acima do interesse do particular. Na relação contratual, os interesses são iguais, mesma força, né? Tem um contrato, né? Uma licitação ocorre, após a licitação, o vencedor faz, feito um contrato do vencedor com a administração pública. Tem regras para o vencedor, o vendedor, no caso, que vai vender ou vai oferecer o serviço à administração pública cumprir, como também tem regras para a administração pública cumprir com relação ao contrato, né? Existe regra em nível ali igualitário, né, de força. Na relação em si, aí a gente tem que ver, né, aplicação de multa da administração pública contra o particular na relação. É possível? É possível, desde que exista lei, né, que regulamente essa, essa multa, né? Então a gente tem que ver que se está falando de interesse coletivo, o coletivo é superior ao particular. Está falando em
contrato, relação de contrato, elas são equivalentes, né? Aí vamos lá. O que a gente tem aqui na letra A? O interesse do coletivo está acima do interesse particular. O princípio da legalidade proíbe isso? Não, ele até destaca isso, que é possível sim a administração estar acima do interesse particular se ela está defendendo o interesse da coletividade, né, da sociedade. B. A aplicação de penalidade se a relação entre a administração pública e o particular for de natureza contratual. Existe a possibilidade de aplicar penalidades na relação do contrato? Existe. Como também existe do particular, se o caso a administração pública não cumprir com o contrato, não efetuar o pagamento, por exemplo, o particular ir recorrer à justiça para receber o pagamento que é devido à administração pública, né, na relação contratual. A aplicação de penalidade, como também a aplicação o particular também pode entrar na justiça contra o município, caso o município não cumpra com o contrato. A aplicação de restrições ao direito de propriedade, ainda que previstas em lei. É proibida a aplicação de restrição ao direito de propriedade se, caso de calamidade e um terreno ou alguém esteja em perigo, vai ter restrição para o direito de propriedade? Não, gente, não é proibido. Se houver, se houver necessidade, em caso de calamidade, se caso o município tenha que abrir uma rua em um terreno e aquele proprietário não quer vender o terreno, não quer negociar com o município e aquela rua tem que ser aberta em si para o benefício da sociedade, aquele terreno vai ser colocado em desapropriação, né? Primeiro é votada uma lei colocando aquele terreno como utilidade pública. Aí, sendo utilidade pública, o município vai desapropriar, vai pedir, e a justiça vai desapropriar aquele terreno para que seja feita aquela estrada. Então, há possível sim ter restrição de direito de propriedade em caso de necessidade do uso do terreno, do imóvel. No caso de tragédia, e utilizar um terreno ou uma casa mesmo para utilizar-se de hospital improvisado, de enfermaria improvisada para resgatar pessoas. É possível sim, e é feito mesmo contra a vontade daquele proprietário, né? No caso, depois o proprietário vai ser ressarcido, tudo, né? Mas se não tem nada que impeça, desde que seja uma situação de que o poder público precise daquele imóvel, é feito sim. Letra D. Correção de ilegalidade de ofício ou mediante provocação cometida por servidor no exercício das funções. É proibido corrigir uma ilegalidade? É sem sentido, né, gente? A gente for olhar, se foi cometida uma ilegalidade por servidor no exercício das funções, de ofício é como o superior soube ou descobriu que foi feita cometida aquela irregularidade, imediatamente o superior desse servidor vai ter que corrigir. Ele descobriu, soube, vai ter que ser corrigida a ilegalidade, o ato ilegal, né? De ofício é quando ele sabe, descobre, ele faz sem precisar ser tensionado, né? Sem precisar ser provocado. Provocado é quando alguém faz uma denúncia. Aí vai ser corrigido o ato. Então, não é proibido a legalidade, o princípio da legalidade, ele permite sim que o ato ilegal seja corrigido de ofício pelo superior ou mediante a provocação, ou seja, haver uma denúncia, né? E a letra E é a nossa resposta, que está bem evidente, a Luciene já foi de primeira logo e marcou, e realmente é proibido a aplicação de qualquer penalidade que não tenha previsão legal. É. Qualquer penalidade, qualquer multa só pode ser aplicada, só pode existir na administração pública se houver previsão legal, né? Se não tem previsão legal, não
é possível ser aplicado, não é possível acontecer, né? Porque o princípio da legalidade com relação à gestão pública, ele, ele, ele nos diz que todas as ações da gestão pública têm que ser embasadas em lei. Aí, na relação com o particular, como é que você vai aplicar uma multa se não tem lei que regulamente essa multa? Né? Não é possível. Isso é o que é proibido. Nossa resposta é letra E, realmente. Né? Ficou claro, gente, essa questão do princípio da legalidade com relação aos particulares? Uma pequena recapitulação, né? Uma pequena revisão para a gente relembrar isso. Né? Olha, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Eu vou ler e vocês vão me responder de qual princípio ele está falando. Né? Tem a ver, portanto, com o consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Cumpre ressaltar que a introdução desse princípio no ordenamento jurídico corroborou para flexibilizar o Estatuto da Estabilidade, ou seja, a partir de sua introdução é possível exonerar o mau servidor em virtude de desempenho insuficiente, avaliado anualmente. O texto acima corresponde a qual princípio que é citado na Constituição? Me digam aí que tem a ver com o uso adequado dos insumos, com como está aqui, consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo. Cumpre ressaltar que a introdução desse princípio no ordenamento jurídico contribuiu para flexibilizar o Instituto da Estabilidade, que foi a introdução da avaliação, né? A avaliação é feita, né, anualmente agora, né? Qual é a nossa alternativa aí? Vamos marcando aí na letra, no chat aí, qual é o princípio que está falando do uso adequado dos insumos para desenvolver e executar um processo da melhor forma possível para atender e melhorar o serviço público. Nós estamos falando de eficiência, gente. Eficiência, exatamente, é o princípio da eficiência. E graças ao princípio da eficiência que surgiu a possibilidade de avaliação. A avaliação anual, que flexibilizou essa questão da estabilidade em si, e agora, se o servidor não for eficiente na avaliação, for constatado que ele não cumpriu com a sua função de maneira eficiente, ele pode responder a um processo e pode até gerar a demissão dele, né? E foi esse princípio que introduziu essa possibilidade da avaliação, né? Hoje, além após o estágio probatório, após o estágio probatório, anualmente há avaliação, né? O servidor público está sendo avaliado anualmente, diariamente ele está sendo avaliado em si, né? Você pode dizer, mas numa cidade pequena isso não acontece. Sim, gente, mas a gente não está aqui se realmente há o fato ou não. A gente está aqui para que, se a questão perguntar, a gente responder, né? A gente tem que ter essa mentalidade, não é se isso é aplicado ou não, né? Isso pode não ser aplicado aqui em si, cidade pequena, mas nos grandes centros há possibilidades reais e acontecem fatos que realmente acontecem, processos administrativos e pessoas que são demitidas por questão depois de um processo administrativo, terem cometido algo na avaliação na avaliação de desempenho mesmo, elas não terem alcançado um resultado bom, né? Isso é possível e a gente tem que lembrar. Quando se falar em utilização de insumos da melhor forma, né, para realizar determinado processo, qualquer coisa que se falar em utilizar bem,
os insumos a gente está falando de ser eficiente, né? E já que a administração pública, ela não tem recursos ilimitados, né? Nós temos recursos limitados, seja recursos humanos, seja recursos materiais, né? Diga nós, os professores, que temos dificuldades e grande, né, para administrar os recursos que temos, né? Seja nas provas, seja, né, sempre está ali, tem aquela quantidadezinha de recurso, de folhas para elaborar as provas, né? A gente, do início do projeto para cá, a gente já gastou, nos 2 simulados que a gente fez, né, presencial, a gente gastou equivalente a 20 resmas de papel. Será que é pouco papel? Mas é muita prova impressa, né? E são provas, que a gente fez, o último que a gente fez com vocês foram 40 questões, muitas questões, né? Aí muita impressão, tinta, né? E a gente tem que tentar utilizar da melhor forma possível em si o Ou não? recurso. Isso é eficiência. Diga O aí, próximo simulado vai ser quando? Já sabe, mais ou menos? era para ser esse final de semana, só que devido às festas atrapalhou a nosso cronograma. Ia ser dia 3. Aí eu estou aqui organizando aqui, pensando para a gente fazer no dia 10. No dia 10, próximo, de domingo a 8. De domingo a 8. Aí, dando certo, eu coloco o link para inscrições segunda-feira. Segunda-feira eu coloco o link para inscrição do simulado, para a gente ter uma ideia, até para a gente não gastar impressão demais, né? E no passado a gente já gastou demais, porque foram cento e poucos inscritos, a gente fez acho que 10 provas a mais. E no final não foram as cento e poucas pessoas, não foram todos. Foram outras pessoas que não se inscreveram, que falaram comigo perguntando se podiam ir, porque não tiveram, não, não, não viram o link aberto, ou na época pensava que não ia poder participar e acabaram tendo compromisso de ir marcado e acabaram participando, que fizeram a prova, mas sobrou umas 20 provas ainda, né? Mas a gente tem que ter uma ideia de mais ou menos para a gente não imprimir meio mundo de prova e ficar à toa o material perdido, né? Porque isso recurso que é recurso público, é dinheiro dos pagadores de imposto, que não pode ser gasto à toa, né? Assinale a alternativa que melhor exemplifica a conduta que atende ao princípio da eficiência na administração pública. Falando também do princípio da eficiência, né? Aí a gente tem que pegar nas alternativas aquela com a qual foi utilizado melhor o recurso disponível para melhorar a qualidade do serviço, né? Para fazer com que o serviço seja melhor. A gente tem que analisar partindo desse próprio. É o uso do recurso da melhor forma possível naquela situação, né? Perfeição não existe, né? O ser humano não consegue ver todas as possibilidades em si, mas ser eficiente é a gente enxergar uma maneira que seja razoavelmente a melhor para aquele momento, para aquela situação, né? Acho que alguém já marcou aqui as alternativas. A Luciene tá ligeira hoje. Essa eu lembrei, que essa você explicou e eu me liguei nela. Muito bem, muito bem. Aí vamos analisar, item por item, para a gente ter uma ideia. Marcos tinha o prazo de 30 dias para concluir uma tarefa, que sua chefia direta o havia incumbido, e conseguiu atender ao prazo, finalizando com sucesso dentro dos 30 dias. Marcos tinha um prazo e cumpriu com esse prazo. Marcos, e o que foi que Marcos foi eficiente aí? Cumpriu com o prazo, não tem nada aí destacando a eficiência de Marcos, né? Vamos analisar a letra B.
Miguel Tesoureiro, que tinha, vamos repetir novamente, Miguel Tesoureiro de determinada secretaria municipal. Encerrou o exercício de 2021, havendo executado apenas 73% do orçamento anual, permanecendo com 27% da verba guardada na conta bancária do órgão. Gente, eficiência não é ser econômico, não, gente. Eficiência é você utilizar o recurso da melhor forma possível para atingir o objetivo. Um funcionário que eh, tem 100% de um recurso e gasta só 73% desse recurso, deixa 27%, isso não significa que ele tenha sido eficiente. Pode ser que ele tenha sido incompetente, que não conseguiu utilizar o recurso da melhor forma possível, né? Então, esse Miguel, esse tesoureiro, não necessariamente é eficiente em si. Na letra C, Ângela concluiu com êxito um procedimento licitatório que presidia, cumprindo todas as etapas legais exigidas para a realização, culminando na contratação da empresa habilitada. A gente analisa o quê? Ângela estava presidindo um procedimento licitatório. Ângela, como presidente de uma licitação, a obrigação de Ângela cumprir o processo de maneira perfeita e terminar com a contratação, né? O que é que de eficiente Ângela fez, se não a função dela, o trabalho dela, né? Aí não tem eh, algo a mais, não tem algo a mais, não é? Ângela cumpriu com o papel dela como presidente do processo licitatório, nada mais que isso. Na letra D, Sandra encerrou o ano de 2021 com o índice de assiduidade pessoal em 92%. Assiduidade é você frequência, é presença no trabalho, né? Aí Sandra terminou com 92%. Sandra era para terminar com os 100% de presença no trabalho. Esses 8% em si, e ainda assim não significava dizer que Sandra é eficiente. Sandra, Sandra tendo essa frequência, ela cumpriu com o papel dela. Ela é servidora pública e ela deve comparecer ao trabalho, como todos nós, né? Não existe essa de, eu posso faltar no serviço público. Não, você não pode. A sua ausência no serviço público, no seu trabalho, ela é, ela é um fator de danos, de danos morais ao serviço público, porque a sua ausência vai deixar uma vagância no serviço público que vai ser prejudicado, né? E você, como servidor público, ser frequente no trabalho é a sua obrigação. Não tem nada de especial, de eficiente, nem você cumprir com a sua obrigação, não é? Aí a letra E, que é a nossa resposta, que a nossa colega Luciene já tinha colocado, observem Jonatas. Jonatas concluiu por meio de um levantamento de preços que o custo médio de aquisição de 10 computadores modernos para sua repartição seria de 32 mil. Jonathan fez um levantamento de preço, possivelmente foi incumbida a ele, foi dada essa responsabilidade a ele para ele fazer um levantamento de preço para adquirir 10 computadores modernos. Jonathan fez esse levantamento, chegou a o valor de 32 mil. No entanto, Jonathan teve a iniciativa, a capacidade de negociação, foi negociar com o empresário e conseguiu fechar a compra de 12 computadores, de 12 máquinas, em 28 mil reais. Vocês estão entendendo como o Jonathan saiu da caixinha, fez o papel dele, além do papel, além da função, a responsabilidade dada a ele foi
faça um levantamento para a aquisição de 10 computadores modernos. Jonathan fez esse levantamento. Saiu da caixinha quando? Quando ele foi negociar com os fornecedores, com o fornecedor, para buscar um preço melhor para a administração pública. E aí, Jonathan conseguiu, em vez de 10 máquinas, ele conseguiu 12 máquinas. Em vez de pagar 32 mil em 10 máquinas, ele pagou 28 em 12. Economizou para o órgão e comprou 2 máquinas a mais do previsto, né? Jonathan foi extremamente eficiente, né? A eficiência está ligada no bom uso, no melhor uso do recurso disponível para... Esse recurso não é só dinheiro, não, gente, não é só material, não. É o recurso humano, material e o financeiro, né? A gente tem que se ligar nisso, né? Pode ter uma questão falando na questão de uma organização, de um trabalho em equipe bem feito, que resultou em economia, que resultou em eficiência, é também o princípio da eficiência, é isso também. Como também o bom uso de material. É, material de escritório, por exemplo, material de expediente, né? E o financeiro também, nesse caso aí, aquisição de computadores. Economizou e ainda comprou mais equipamentos do que o que foi previsto, né? Isso é eficiência, né? Alguma dúvida, gente, com relação a essas questões que a gente falou até agora? Vamos devagar, pausadamente, caso a caso, questão a questão, lembrando do que é, para que a gente não guarde nenhuma dúvida. Além dessas questões que a gente está fazendo, gente, vocês vão lendo, continuem lendo a lei. Aproveitem, leiam, porque quando vocês acham, às vezes, até que não estão aprendendo, ou não estão se ligando na legislação, porque leitura de lei não é uma leitura agradável, né? Não é uma leitura boa. Mas quando vocês começam a ler, aí começam a ver as questões e começam a responder, vocês vão ver que tá lá no arquivozinho, lá no HDzinho mental de vocês, vai estar lá a informação, vocês vão lembrar, vocês vão associar. Tá falando de forma de provimento, isso aqui é aqui. Tá falando de avaliação de desempenho, isso aqui é aqui. Tá falando em responsabilidade, vocês vão estar associando isso, né? É assim que a gente aprende, né? Você lê, você responde questões, né? Você escreve, você assiste, né? São várias maneiras, a galera aí da pedagogia, né? Você aprende lendo, você aprende ouvindo, você aprende vendo, você aprende escrevendo, né? São várias maneiras que todas elas é possível vocês aprenderem aqui. Vocês estão vendo agora e estão com possibilidade de assistir os vídeos depois. Vocês podem escrever a lei. É escrever mesmo, gente. É ir para o físico. É para o trabalho braçal mesmo. Escrever a lei. Aí, quando vocês forem ler, vocês pensam que não, vocês estão memorizando, estão aprendendo, estão vendo e estão aplicando a lei a benefício de vocês na prova e depois aplicando a lei em benefício de vocês, servidores públicos. Está consagrado em nome de Jesus e vamos ter vários servidores públicos depois desse concurso, né? A nossa questão 11 aqui, regime estatutário. Eita, a pessoa diz, eita, o regime estatutário, o que era? Regime estatutário é o regime jurídico, gente. Regime jurídico. A gente viu lá na lei orgânica que o nosso regime, como para os servidores públicos civis, é o regime estatutário regido uma lei que é chamada regime jurídico. O número dessa nossa lei, qual é o número da nossa lei?
349 de 2003. E é exatamente essa questão que é que ela pede, ó. É composto de regras que regem a relação dos estados e dos servidores públicos com o estatuto. Aqui, aqui que na hora de adaptar, eu esqueci. Isso aqui é município, do município e dos servidores públicos, com base no estatuto do ente público. E cada ente definirá o grau abrangente de servidores do seu estatuto. Assinala a única alternativa correta. O servidor público que tem vínculo com a União, os servidores municipais que é regulados publicado pelo Estado, os servidores, qual é o vínculo aqui da nossa lei? Nós obedecemos qual lei? A Lei 349 de 2003. É uma questão adaptada que falava exatamente qual era o número da lei que rege o nosso estatuto. O nosso estatuto é chamado Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais Civis de Lagoa da Canoa, Lei Municipal 349 de 2003. Então, falando no nosso regime jurídico, nós estamos falando dessa lei, Lei 349 de 2003. Aqui é maiúsculo e aqui também é maiúsculo. Trata de uma legislação. Legislação aprovada, ela é maiúscula para dar força a ela. Vamos lá, próxima questão. Agora, vamos lembrar agora os termos, né? O termo, qual é o termo quando o servidor assume o cargo? Qual é o termo? Quem é que lembra aí? Coloca aí no chat o termo quando o servidor assume o cargo. Vamos aí, quero ver quem é que está ligado aí. Qual é o termo utilizado para o servidor assumir o seu cargo? Qual é? Quem lembra? A Marta já colocou já a resposta, Marco Clesivaldo, mas eu quero saber qual é esse termo, como é que é chamado o servidor que assume o cargo? Nando, como é a pergunta, para ver se eu lembro? Qual é o termo que se chama, que se coloca o servidor público assumiu o cargo? Ele foi, como cortou quando você falou? Ele é investido. Investido, muito bem, Luciene. Ele foi investido no cargo público. Isso acontece quando, após a posse, o servidor tem 30 dias para tomar, para assumir o cargo. Aí, quando ele assume, ele é investido no cargo público. O termo é investido, chamado investido no cargo público. Esse é o termo que é utilizado, né, que nos diz quem é o servidor público. Quem é o servidor público é a pessoa do município. O servidor público municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público. E a Luciene errou a letra C, Luciene, porque não é a pessoa que terminou o estágio probatório. O estágio probatório, você se torna estável. Mas assim que você assume o seu cargo público, você é legalmente investido naquele cargo. Ô, Fernando, é mesmo. Eu sabendo da resposta ainda. Eu falando Você, legal. você só falou do investido e na hora de marcar se atrapalhou com o estágio probatório. O estágio probatório dá a estabilidade, Mas o servidor, assim que ele passa no concurso, o nome dele sai na relação, ele é nomeado. Aí, depois da nomeação, vem a posse. A posse, você assinou lá o termo de posse. Aí você tem 30 dias para assumir seu cargo. Quando você assume o seu cargo, você já está investido no cargo público. Após os 3 anos de estágio probatório, você se torna estável. Você ganha a estabilidade. Mas a investidura
ela se dá assim que você assume. Ô, Assumiu? Nan, Oi. na hora que eu fui responder a pessoa investida, eu marquei errado. Exatamente. Eu faço na prova. Foi. Essa questão, a letra A fala, pessoa legalmente aprovada em concurso público. Aprovada em concurso público ainda não é servidor público. Ainda não é servidor público. Servidor público municipal é a pessoa legalmente convocada para assumir o cargo público. Convocada ainda não é servidor público. Servidor público municipal é a pessoa que passou pelo estágio probatório. Passou pelo estágio probatório, ele se torna estável, mas ele já era servidor lá atrás, antes do estágio. Aí, letra D, servidor público municipal é a pessoa legalmente convidada a assumir um cargo público. Quem é que não gostaria de receber esse convite, né? Convidada para assumir um cargo público. Coisa bonita, mas para assumir o cargo público a gente tem que suar um pouquinho e queimar um pouquinho as pestanas, né? Suar um pouquinho os neurônios, botar os tico e teco para funcionar e ralar um pouco, sentado na cadeira dura, desconfortável. Nem todo mundo tem uma cadeira confortável. Essa minha mesmo, particularmente, eu estou aqui pensando seriamente em fazer um investimento numa cadeira gamer, daquelas bem fofona, bem boa, que eu faça movimento, vá para um lado, vá para o outro, sem precisar se levantar, porque essa está desconfortável mesmo. Mas servidor público é a pessoa, servidor público municipal é a pessoa legalmente investida em cargo público. E ela é investida quando ocorre, passa por todas as etapas, passa pela aprovação do concurso, passa pela nomeação, passa pela a convocação, né? Primeiro a convocação, aí vem a nomeação, aí vem a posse. Na posse você recebe a portariazinha, leve lá para o posto de saúde, para a prefeitura, para a Secretaria de Agricultura, para a Secretaria de Educação. Aí quando você leva lá, aí eles vão lhe dar uma outra portaria, vá para a escola, vá para a repartição A, vá para o PSF e tal. Aí quando você vai lá, entregou aqui a portaria, né, a portaria não, o encaminhamento, né? A portaria você leva para a secretaria. Aí o encaminhamento você leva para o local onde você vai trabalhar, para a repartição que você vai trabalhar, né? Seja na saúde, seja na educação, na agricultura, na administração. Aí você vai com o encaminhamento lá, todo bonitão, toda bonitona. Entregou lá, já começou a trabalhar, está investido. Está investido ali. Investido até no sentido de que você já vai começar a receber. Começou, assumiu, já está investido e já começa no mês seguinte, nos próximos meses, né? Que às vezes você entra na metade do mês, aí você não recebe naquele mês, aí no mês seguinte você recebe o período do mês anterior que você começou e o mês seguinte integral, já tudo bonitinho, tudo certinho no serviço público. Dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Às vezes no silêncio da noite. Eu, como cantor, morreria de fome, mas vamos brincar um pouquinho para rir, para descontrair, que é importante também. Diga aí, Maria Holanda. Pode falar. Levantou a mão, vai falar ou foi sem querer? Foi sem querer. Tranquilo, tranquilo. Então vamos para frente. Questão 13 é uma questão também com alternativas, né? Que a gente já sabe. Essas são as exigências para assumir o cargo público, né? Vamos fazer uma recapitulação breve, né? A questão do cargo público, ele pode ser ocupado por brasileiro, ele só é ocupado por maiores de 18 anos, né? 18 anos ou mais, tem que estar com os direitos políticos em dia, né?
tem que estar com as obrigações militares para os homens, com as obrigações militares também em dias, as eleitorais em dias, né? O nível de escolaridade tem que ser o nível de escolaridade que o edital exige, né? E tem que ter também aptidão física e mental, né? A gente já viu que todas essas situações, e na questão da nacionalidade brasileira também há a possibilidade também de estrangeiros, né? Estrangeiros que se naturalizem. Um estrangeiro pode fazer o concurso público? Pode, desde que ele seja naturalizado, né? Aí para a naturalização é uma outra coisa, é uma outra legislação que cuida e que a gente não precisa se preocupar, mas há a possibilidade também, sim. E no próprio regime jurídico, mais à frente fala na questão de estrangeiros, na questão de professores, né, especialistas, de profissionais que tenham saber único, uma pós uma especialização única, que podem ser contratados a título de serviço essencial também, né? De serviço essencial não, de contratação especial, né? É, a gente viu isso lá no final do regime jurídico, a gente vê essas questões também. Aí o que a questão diz? A Lei 349 de 2003, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Lagoa da Canoa, e suas alterações posteriores, em seu artigo 6º, estabelece os requisitos básicos para investidura em cargo público, que, para efeito deste estatuto, é 1. Nacionalidade brasileira, verdadeiro, é verdadeiro. O gozo dos direitos políticos, verdadeiro também, 2 é verdadeiro também. A quitação com as obrigações militares e eleitorais, também é verdadeiro, a 3. Aí a gente já observa, né, que praticamente a gente já tem a resposta, né? A letra A, todas erradas, a gente já viu que 3 estão certas. Letra B diz que 1, 3 e 4 são falsas. A gente já viu que 1 e 3 são verdadeiras. Letra C, todas estão corretas. Pode ser essa. Vamos olhar a letra D. 1, 3 e 4 estão corretas, mas a dois também está correta. Então, a letra D não nos contempla. E a letra E, apenas 2, 4 e 5 estão corretas. A gente já descobriu a nossa questão, né? As 3 primeiras alternativas, a gente confirmando a veracidade delas, a gente já sabe que a nossa resposta aqui é letra C, né? Todas elas estão corretas. Antes mesmo da gente ver as demais. Antes mesmo da gente ver as demais. Porque a gente já viu aqui 1 e 2, nacionalidade e direito político. 3, quitação com direito, com as obrigações militares e eleitorais. Todas as 3 é verdadeira. Aí a 4, nível de escolaridade exigida para o cargo. Onde é que vai estar dizendo isso? Vai estar dizendo isso no edital, vai estar dizendo isso na lei que criou o cargo, né? Porque o edital é baseado na lei, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Idade mínima, 18 anos, né? Idade mínima, 18 anos. Aptidão física e mental, né? Todas as alternativas corretas são os requisitos básicos para investidura em cargo público, né? Nacionalidade, direitos políticos, quitação, taquite com a obrigação militar e eleitoral, o homem, os dois, né? Militar e eleitoral. A mulher, a eleitoral, porque a mulher não serve, ainda no Brasil ainda não tem serviço militar para a mulher, né? Mas outros países do mundo estão tendo serviço militar para a mulher, então, possivelmente, mulheres, daqui a alguns anos, as mulheres também precisem e, e tenham e tenham serviço militar também obrigatório para as mulheres. Nível de escolaridade, idade mínima, aptidão física e mental, né? Idade mínima é 18 anos. Aí alguém pode perguntar, professor, meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha quer fazer, mas ele tem 17 anos, ele, é, ele não pode fazer a prova. Pode fazer a prova. Ele tem que ter 18 anos no dia que ele for para tomar posse.
No dia que ele for tomar posse, que ele for convocado para tomar posse, aí é que ele tem que ter 18 anos. Mas para fazer a prova, até com menos, até com 16 anos, 15 anos, quiser fazer a prova, pode se inscrever, não tem problema nenhum. Lógico, se a pessoa for aprovada, se ele vai assumir, é uma outra coisa, ele vai ter que ter os 18 anos completos para conseguir assumir, né? Mas para se inscrever, não tem problema nenhum, não. A lei não impede, não, ninguém de fazer a prova, não. Pode se inscrever que faz tranquilamente. Agora, a investidura, aí que depende, a investidura depende desses detalhes pequenos, grandes, né? Vi uma prova de domingo, lei de responsabilidade fiscal. É, é, o edital vai ter que prever. Para cair a lei de responsabilidade fiscal aqui na nossa prova, tem que constar no edital. A gente está se baseando, é bom a gente deixar claro, a gente está se baseando no resumo da ementa que a gente recebeu da comissão organizadora do concurso, né? A comissão organizadora do concurso nos passou a ementa de português, de matemática, de história, de legislação. Se colocarem responsabilidade fiscal no edital em si, não foi nos passado que iria cair, né? Mas se colocarem no edital, a gente vai ter que nos adaptar e estudar a responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela não é uma lei difícil de se entender, né? Mas é uma lei que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né? Mas isso aí, se aparecer no edital, Clédia, a gente vai enfrentar ela. Não tenha dúvida que a gente vai enfrentar. Agora a gente está trabalhando com esse itinerário, geografia de Alagoas, história de Lagoa da Canoa e Alagoas, geografia de Lagoa da Canoa e de Alagoas, né? Legislação, regime jurídico e lei orgânica. E português e matemática, conforme o que foi nos passado, né? Foi nos passado a ementa. A ementa é o quê? Os assuntos, conteúdos que iria cair na nossa prova, que foi os conteúdos que já foram a história e geografia, foram mandados os livros, aqueles 3 livros que foram publicados aqui na CEMED, em 2017, salvo me engano, foi 2018, não me recordo agora. Foram mandados para a empresa e a empresa vai elaborar as questões de acordo com aqueles livros, né? E o português e matemática, a empresa que tinha repassado para a comissão, né, o conteúdo que eles trabalham, né? E a legislação, a comissão que passou para a empresa. Então, a gente está trabalhando baseado nisso, né? Baseado nessas informações que a gente teve, para a gente não estar no escuro, né? Não estar no escuro sem saber, sem ter uma base, né? Porque senão a gente está ali estudando aqui regime jurídico e, pô, não caísse no edital. Mas foi nos passado que iria cair também lei orgânica, e a gente está vendo, né? A mesma coisa o português, o professor de Wilkley recebeu a ementa, o professor Magno de matemática também recebeu a ementa. Assinala a alternativa que está de acordo com os dispositivos da Lei Municipal 349 de 2003. Aí estamos falando aí de forma de provimento de novo, né? A gente observa redistribuição, reintegração, reversão, né? Promoção e recondução. São formas de provimento derivado, que a gente chama, né? O provimento originário é a nomeação. A nomeação é a cargo efetivo através de concurso público e a cargo comissionado de livre e exoneração e de livre nomeação, né? O chefe do executivo nomeia quem ele escolhe e também exonera também quem ele escolhe, né? Isso aí, então a gente já sabe que estamos falando de forma de provimento, né? Forma de provimento a gente tem que lembrar. Redistribuição, aquele que retornou de uma demissão, através da justiça, né? Não, reintegração, gente, reintegração, redistribuição é diferente. Reintegração é aquele que retornou
de uma demissão, reintegração. Redistribuição é a critério do serviço público. Se o serviço público precisa redistribuir, reorganizar seu serviço para melhor atender o serviço, ele pode colocar o seu servidor, o colaborador em qualquer órgão, em qualquer escola. Um professor, ele pode trabalhar em qualquer escola do município. Se ele é professor de sexto ao nono ano, onde tiver sexto ao nono ano, aquele professor pode ser redistribuído, pode ser recolocado de acordo com a necessidade do município, né? O professor que está lotado na escola Governador Luiz Cavalcante, ele não, obrigatoriamente, ele não vai necessariamente se aposentar lá. Ele pode se aposentar lá, tranquilamente. Mas se o município, por exemplo, está construindo a escola nova lá, a escola 12 salas, né? A famosa escola 12 salas, tá lá, a construção voltou, está ativa, né? Vai abrir essa escola, não vai? Vai ter ensino fundamental maior, não vai? O professor que está lá na governador, ele pode ser redistribuído para lá? Pode, a critério da administração. A administração pública vai poder colocar. O professor não é o professor da escola, ele é o professor do município. Então, redistribuição é a recolocação do servidor em outros órgãos, em outras repartições, de acordo com a vontade e a necessidade do serviço público. Redistribuir é isso, né? Reintegrar é lembrar da demissão e o retorno, né? Reversão é a gente lembrar da aposentadoria por invalidez que foi revertida. Promoção é a gente lembrar que aumentou a escolaridade, é promovido. Aumentou a escolaridade, é promovido, né? No contra-cheque muda a ordemzinha, né? Tem um códigozinho lá, nível superior, especialização, nível superior, mestrado, né? E o fundamental, ela tá lá, a formação no nível fundamental, aí faz o médio, aí aparece o Mzinho do médio, aí faz o nível superior, aparece o Szinho do superior, né? Tem um códigozinho, todo município e no estado, e todo estado tem um códigozinho para essa promoção. Rapaz, me digam aí uma coisa, se estão falando de você e a sua orelha direita tá queimando. Estão falando de bem ou de mal, viu? Porque a minha tá aqui. Vocês observaram que eu já passei a mão na orelha umas 10 vezes. Tá queimando, pelo amor de Deus. É de bem ou de mal? Devem estar falando, devem estar me lascando aí na língua do povo aí. A Eu nunca direita é vi. do bem, a esquerda é do mal. Então pode falar. Pode coçar agora, que não tem problema não. Pode esquentar, tá quente a minha Ou orelha. pode ser dinheiro também, né? Quem Ô, sabe? rapaz, se for. Eita, que resenha. Né, gente? Aí, promoção, a gente está falando sobre isso, né? Recondução é aquele processo. A recondução tem algumas alternativas. A recondução, quando o servidor demitido sai, há uma vagância, né? Abre uma vagância no serviço público, precisa ser ocupado, né? Aí, um servidor de um outro órgão, de um outro setor, ele é colocado naquela vaga do servidor demitido, né? Mas aí o demitido entra na justiça e prova que é inocente e consegue retornar. Ele é reintegrado, ele volta para o cargo de origem sem prejuízo nenhum, né? Aquele servidor que foi colocado para cobrir aquela vagância, ele imediatamente, ele sem direito a nada, ele é reconduzido ao cargo anterior. Essa é uma possibilidade de recondução. A outra possibilidade de recondução qual é? É quando você vai assumir um outro concurso. Aí você pede, em vez de você pedir exoneração do seu concurso, você vai assumir um outro concurso que não pode acumular, né? A gente tem que deixar claro, né? Que há a possibilidade de acumular no serviço público, né? Professores, cargo técnico e cargo de professor, profissionais da saúde com profissão regulamentada, né?
Regulamentada por quê? Porque foi aprovada uma lei regulamentando e criando aquela profissão, que infelizmente algumas profissões ainda não têm essa regulamentação. Aí tem alguns profissionais de saúde que não conseguem acumular por conta disso, né? É uma falha do legislador que espero que logo, logo eles cumpram, resolvam isso, né? Então, há possibilidade de acumulação. Mas no caso da não acumulação, você não precisa necessariamente pedir exoneração do seu cargo para assumir o outro imediatamente. Você pode pedir a licença para assumir o cargo em estágio probatório, né? Você deixa a sua estabilidadezinha ali parada, seu cargozinho ali, você não recebe nada. Você não vai receber nada do seu cargo anterior. Você vai passar a receber do seu cargo do novo concurso. Só que você vai passar o estágio probatório. Sendo aprovado no estágio probatório, aí esse concurso anterior você não volta mais, aí você é exonerado, né? Mas caso porventura se você não fosse aprovado em estágio probatório, aí você poderia retornar. Aí esse retorno ao seu concurso anterior é chamado também de recondução. Ficou claro, gente? Vamos aí, um joinha, que eu quero mastigar bastante isso, porque isso cai muito, muitas questões mesmo sobre isso. Agora vamos ler alternativa por alternativa para a gente ver o que qual é a resposta, né? Ele quer assinar a alternativa que está de acordo com os dispositivos da Lei 349 de 2003. A redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo ou função para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo poder, sempre no interesse da administração. Essa alternativa A, ela está até razoável, mas vamos deixar ela aqui, vamos aumentar aqui a fonte dela. Não, não dá não para aumentar não, que está desconfigurado. Vamos colocar aqui um tracinho dela. E vamos analisar as outras alternativas. A letra B. Reintegração é a forma de provimento em cargo mais compatível pelo servidor que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Quando fala em capacidade, sofrido limitação, capacidade física ou mental, a gente fala aí, não é de reintegração, a gente fala de readaptação. Quando fala em doença, que você vai ter que se adequar a uma nova função, fala em readaptação, não é de reintegração. Reintegração é quando há uma demissão e você consegue, na justiça, provar que não é o responsável, não é o culpado, né? Então, essa alternativa B está errada. Na letra, na letra C. Reversão é o reingresso do servidor na administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultados do afastamento. Essa letra C, ela já nos entrega aqui que está errada quando ela fala em reingresso. Reingresso é reintegração. Aqui ele está falando do retorno do servidor em decorrência de decisão administrativa, decisão ou sentença judicial transitada em julgado, né? Ou seja, está falando que ele foi demitido. Então, a letra C está falando de reintegração, não de reversão. Reversão, a gente tem que lembrar de aposentadoria por invalidez que foi desfeita porque o servidor apresentou melhora no seu quadro, né? Aí na letra D, o servidor que não estiver no exercício do cargo concorre, o servidor que está fora do exercício do cargo, um exemplo, o servidor que está cumprindo o mandato eletivo, ele não está no cargo, ele está cumprindo o mandato eletivo. Aí ele tem promoção normal,
mesmo não estando no cargo, né, que é o que ele está dizendo aqui, o servidor que não estiver no exercício do cargo concorrerá, ou seja, vai poder ser promovido normalmente? Não, né, gente? Letra D também não. O servidor tem que estar em pleno exercício para poder ser promovido. Está fora do, do serviço, ele não entra, né? E na letra E diz recondução. A recondução, a gente lembrar, é o retorno, olha o que ele está dizendo aqui. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, seja por inabilitação em estágio probatório relativo a outro emprego ou reintegração do anterior ocupante. Agora a gente tem que a dúvida aqui, ela surge entre essas duas alternativas, a letra A e a letra E em si. E o erro da letra A está por um detalhe, sim, um detalhezinho, que a redistribuição ela pode ser por interesse da administração ou também ela pode ser a pedido. Você, servidor, vamos colocar, você, servidor público, mora na cidade, mas porventura você vai morar em Mata Limpa. E lá tem uma repartição, um órgão público que você pode trabalhar lá próximo de casa. Você pode pedir à sua administração, na sua secretaria, você pode pedir a sua redistribuição, a saída da sua lotação de um canto para um local lá próximo onde você está morando. Aí o erro está aqui, só nesse sempre. O erro da alternativa A está somente nesse sempre. Eu fiquei em dúvida na primeira leitura, mas quando a gente chegou na letra E que viu a resposta, né, que exatamente a recondução é essas duas alternativas, o ocupante do cargo foi reintegrado ou, ou você foi reprovado em estágio probatório relativo a um outro emprego, né? É as duas alternativas de recondução. O que nos deixa aqui errado a alternativa A, que é basicamente a redistribuição é o deslocamento do servidor com respectivo cargo ou função para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo poder. Agora, esse sempre no interesse da administração deixa a questão errada, porque também pode ser a pedido. Você pode ser redistribuído a pedido. Você se mudou, tem por exemplo, você é funcionário de uma escola, tem uma escola próxima à sua, tem a carência lá, você pode pedir a sua redistribuição também. Não é só no intuito, no interesse da administração. Pode ser também a pedido. Essas palavrinhas que restringem, ou essas palavrinhas que exclusivam, essas palavrinhas são terríveis. A gente tem que sempre ir marcando elas. Sempre, apenas, somente. A gente tem que estar ligado exclusivamente tudo que restringe a, a, a questão, a gente tem que estar ligado nesse detalhezinho, viu, gente? É uma questãozinha difícil, nível hard, nível difícil essa. Mas a gente consegue entender e compreender, né, gente? Alguma dúvida, gente? Vocês estão com alguma dúvida sobre essa questão de, das formas de provimento, né? Tá bacaninha, né, gente? A nossa hora está chegando, né? Estamos chegando aqui, deixa eu encerrar aqui a apresentação. Vocês têm aí um bocado de questão aí para vocês irem respondendo, vão respondendo, continuem respondendo outras questões, é, leiam a lei, leiam a lei, leiam a lei, porque ela é necessário a gente também ler a lei, a legislação. Amanhã a gente vai ter aula de português de 5 horas até 6h30 e aula de matemática de 7 em diante, né? Não teremos aula de história amanhã, para não ficar cheio a tarde de vocês.
Aí a gente retorna na terça-feira com aula de história, né? E vai ser história de Alagoas, né? Na última vez que a gente teve aula de história, a gente concluiu o Poder e Cidadania, não foi? Aí faltam 2 capítulos para a gente encerrar a história da Lagoa da Canoa, né? Aí o que que a gente vai fazer? Eu vou começar a fazer agora a aula da história de Alagoas, para a gente ir também avançando na história de Alagoas, tá ok? Obrigado aí pela participação de vocês. Na sexta-feira, aula de geografia, viu, gente? E o simulado vão organizar para que seja dia 10. Uma mudança de plano, porque as festas começou cedo, né? 24, aí acabou atrapalhando nós, né? E ainda herdei um furto no meu veículo e levaram minha carteira. Conseguiram abrir meu carro e levaram minha carteira. Povo terrível. Tchau, tchau, gente. Obrigado.